إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم وإياي بتقوى جل سبحانه وتعالى. المتقون فازوا بتقوى. Respeitosos irmãos, depois de louvar Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, os aconselho o temor a Allah Tabaraka wa Ta'ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah Subhanahu wa Ta'ala. توعد بالابتلاء بخمس عقوبات. توعد بالابتلاء بخمس عقوبات إذا ظهر بعض المعاش. Promessa de 5 castigos quando aparecer visivelmente alguma desobediência de Allah Subhanahu wa Ta'ala. A promessa de aparecer 5 castigos, a promessa do exame, a promessa do exame de 5 castigos quando aparecer visivelmente alguma desobediência de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Este é que é o nosso tema. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ele diz: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Virou para nós o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, e depois disse: يا معشر المهاجرين، ó vós grupos dos imigrantes. خمس إذا ابتليتم بهن، 5 coisas, quando vocês serem examinados com essas 5 coisas, وأعوذ بالله أن تدركوهن, e eu peço refúgio em Allah em vocês não serem examinados com essas 5 coisas, ou vocês grupos de imigrantes. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط. Nunca acontece, nunca fica visível al-fahisha, sujidades variam, podem ser sujidades de zina, sujidades de roubo, juros, shirk, que é o politeísmo, feitiçaria, jogos de azar, negócios mal parados, negócios de burlas, tudo é fahisha.
sujidade. لم تظهر الفاحشة في قوم قط. Não acontece nenhuma sujidade num povo حتى يعلن بها até que aquele povo alastre, até que aquele povo espalhe, começa a espalhar a sua sujidade, visivelmente todos já verem que essa sujidade está sendo feita com os fulanos, com o grupo fulano, todos já verem e assistirem. Como hoje existe jogos de azar, onde se joga jogos de azar, aquelas cabinas que encontra nos mercados de chineses, jogos de azar, como encontra hoje o ziná a ser espalhado nos quartos de aluguel nos mercados, como hoje você encontra casas de juros, onde se deve dinheiro com juros e paga-se com juros, como você hoje encontra uma rua só de mulheres prostitutas, onde homens vão escolher mulheres para dormir com ela naquela noite. Sujidade visível. Sujidade visível. Hatta yu'linu biha. Até que aquele povo mostre ao povo, ao público, as suas sujidades. Illa fasha fihim at-ta'un. Illa fasha fihim at-ta'un. A não ser, quando isso acontecer, fasha será publicada, será alastrada dentro deles o ta'un, a peste, a praga, a epidemia. Em resultado daquilo que as pessoas fazem, mostram suas sujidades, mostram o ziná, mostram o roubo, mostram os jogos de azar, mostram os juros, todo o povo vê. Então, também quando vê um castigo de Allah, também fica visível, não fica invisível. Illa fasha fihim at-ta'un wal awja' e doenças. E também ficam visíveis também doenças, diferentes doenças. Também ficam invisíveis. Aliás, ficam visíveis, quer dizer. Allati lam takun fi aslafihim alladhina madu. Allati lam takun fi aslafihim alladhina madu. Que essa peste, esta praga, epidemia e as doenças que nunca aconteceram com os seus antepassados. Esta peste, esta epidemia que nunca aconteceu com os seus antepassados, acontecerá com eles por mostrarem as suas sujidades, mostrarem as suas maldades ao povo. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala trará a epidemia visível para eles também, tanto como também as doenças também, que nunca aconteceram com os povos passados, antes deles. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. E não há onde diminuir na medida. Se é lata de leite, cortar. Se é lata de usa, cortar, vender a outra maneira. Está a enganar o comprador para ter muito lucro. Se é na balança, colocar uma linha ou uma pedrinha embaixo da balança, porque miquiano são medidas como lata de leite, medição, não balança, porque há medição e há balança. Então, medição pode ser lata de leite, lata de usa, lata de castel, chama-se medição. Corta para conseguir roubar o cliente, ou então põe uma esponja embaixo, põe o produto, entorna, tudo com esperteza. Chama-se miquialo.
e não diminuirão nas medidas, wala mizana, e nem diminuirão na balança, colocar uma pedrinha na balança ali para diminuir os quilos. Para diminuir os quilos. Illa ukhidu bis-sinina. Illa ukhidu bis-sinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultana alayhim. Quando isso acontecer, diminuírem medidas, roubarem nas medidas, roubarem nas balanças, illa ukhidu bis-sinina, a não ser que serão castigados com seca. Serão castigados com seca, não haverá chuva. A chuva não vai cair, e se cair a chuva, vem para prejudicar. Não é para alimentar o homem. Quando acontecer isso, as pessoas começarem a roubar nas balanças, roubar nas medidas, para ter muito lucro na vida, querer ser rico rápido, então Allah subhanahu wa ta'ala como resposta dará seca. Uma seca boa. E quando cair a chuva, vem chuva para cair para prejudicar, não é para produzir. Não para produzir, mas sim para prejudicar. Washiddatil ma'una. E intensidade, e haverá intensidade de falta de comida, de falta de tesouro público, tesouro individual da sua casa. Haverá falta de comida. Uma significa haverá falta de subsistência. Não haverá comida. Problema de chuva. Tudo difícil. Tudo caro. Tudo difícil, tudo caro. Wajawri sultani. Wajawri sultani e o chefe, os nossos chefes estarão a humilhar ao seu povo injustamente. Estarão a criar zulma, injustiça para o seu povo. ولم يمنعوا زكاة أموالهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم, e não proibirão o zakat dos seus bens. O zakat é farad, é obrigatório. E eles não proibirão o zakat, pagar esmola anual dos bens que eles têm, que Allah obrigou eles a pagarem. tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, como o hadith diz. Leva-se dos seus ricos, daquilo que eles têm, e retorna-se para os pobres entre muçulmanos. E se nesse tempo isso não acontecer, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ, e eles não proibirão o zakat do seu dinheiro, dos bens que eles têm, إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَةَ مِنَ السَّمَاءِ, إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَةَ مِنَ السَّمَاءِ, a não ser que eles serão proibidos al-qatra, gotejar da água proveniente do céu, que é a chuva. Se esses bens proveram de você, Allah concedeu a você, concedeu ao outro, tudo que aparece como bem, o seu resultado é chuva. Mesmo qualquer tipo de negócio sai através de chuva, sai através da água. Sem água não há vida, sem água não há dinheiro. Sem água não há dinheiro. Qualquer tipo de negócio que nós conhecemos, qualquer tipo, mesmo que a pessoa não vá mais chama aquele mar para vender produto, tem que saber de que o negócio que ele faz fora de comida, não vende milho, não vende arroz, não vende feijão, faz outro tipo de negócio. Não um negócio que sai da machamba. Tem que saber que o negócio que ele faz que não sai da machamba também provém de chuva. O seu resultado é água. É por isso, desde esse hadith, mesmo se você conseguiu
na base da machamba ou fora de machamba, os seus bens, e não tira zakat, então, illa muni'ul qatrata min as-sama'. Então, a não ser que serão proibidos o gotejar da água, as gotas da água, de onde? Do céu, que é chuva. É chuva. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ. Baha'imu são animais quadrúpedes. Se não fossem os quadrúpedes, al-bahim significa mudo, ibham significa esconder-se. Eles escondem as suas vozes. Animais não falam uma voz que a pessoa ouve. Se não fossem os animais quadrúpedes, bahaimu, se não fossem os animais quadrúpedes, outros animais também fora dos quadrúpedes também, lam yumtaru, não se fariam cair a chuva. Lam yumtaru. Lam yumtaru significa não se fariam que a chuva caísse para eles. Se não fossem os quadrúpedes, animais quadrúpedes, tanto como as aves terrestres, tanto como aéreas, então Allah tem pena dos animais, os quadrúpedes, tanto como as aves, os répteis, os insetos, razão pela qual a chuva cai. E cai num tempo impróprio que não é tempo de produção. Que não é tempo de produção. Reclamações demais. Estamos mal, não há dinheiro, há muita fome, chuva não cai. Mas qual é o seu resultado? Do que se deve isso? Do que se deve? Através da sua desobediência. Desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fahisha, mostrar sujidades no mundo. Mostrar sujidades ao mundo. Sujidades essas visíveis, em que Allah subhanahu wa ta'ala traz o resultado. E por isso disse: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. E eles não proibirão o zakat do seu dinheiro. Uma parte para pagar o zakat não proibirão. إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَةَ مِنَ السَّمَاءِ. A não ser serão proibidos as gotas de água do céu. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ. Se não fossem animais, que Allah tem pena deles, tanto como as aves, lam yumtaru, não seriam feito cair a chuva para eles. E depois vamos ver que é verdade, a chuva cai num tempo impróprio. Mudanças climáticas, em que vamos ver que a época da sementeira de arroz vai mudar. No tempo que se semeava arroz, vai mudar para outro mês, achando de que é o mês que vai cair a chuva. Depois já de mudar de novo para outro mês. O motivo não é mudança climática. O motivo é o resultado das desobediências que nós fazemos. E nós pagamos por isso. Continua a dizer aqui nesse hadith: وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. E não corromperão, e não quebrarão o pacto, o compromisso entre eles com Allah subhanahu wa ta'ala e entre eles com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Existe um pacto em que o povo, em que o servo de Allah tem com Allah. Aya'buduhu. O pacto é em os servos adorarem um único Allah. Wala yushriku bihi shay'a. E não criem sócios a Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração. Wa an yuti'u ar-rasula fima amara. وَتَرْكُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ. E obedecer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daquele que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou, o seu sunnah.
e deixaram aquilo que ele proibiu e fortificou a proibição. Este chama-se Ahadullah wa Rasulih. Este que é o pacto e acordo, compromisso com Allah e o seu mensageiro. E o seu mensageiro. Illa sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim. Quando isso acontecer, as pessoas quando isso acontecer e as pessoas não cumprirem com o compromisso, não virem com o compromisso, discordarem a Allah subhanahu wa ta'ala no seu acordo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa sallallahu alaihim aduwan. Allah Jalla wa Ala trará para eles um inimigo. Trará para eles um inimigo min ghayrihim, um inimigo fora deles, que não é muçulmano. Allah vai trazer um inimigo fora deles que não é muçulmano. فأخذوا بعض ما في أيديهم. Aliás, فأخذوا بعض ما في أيديهم. Serão levadas algumas coisas deles nas mãos deles. Serão levadas algumas coisas deles nas mãos deles, dos muçulmanos. Serão arrancados com o inimigo deles, dos muçulmanos, que são inimigos que não são muçulmanos. Levarão terras dos muçulmanos, levarão a economia dos muçulmanos, terão a honra dos muçulmanos, porque os muçulmanos deixaram de cumprir aquilo que Allah quer. Porque os muçulmanos deixaram de cumprir aquilo que Allah quer. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. E os seus imãos dos muçulmanos, e os imãos dos muçulmanos, chefes dos muçulmanos, os mashayikhes dos muçulmanos, se não trazerem os ahkams do Sharia, as leis do Sharia, sentenças do Sharia, de acordo com o Coran e o Sunnah, se não trazerem, وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ, e vão escolher algumas coisas fáceis no Sharia. Algumas difíceis não vão fazer, por ser difíceis. São alimos esses, chefes do Sharia. Não trarão sentenças de Allah de acordo com o Sharia. Falarão aquilo que eles querem, não aquilo que Allah quer, nem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Mas sim escolherão algumas leis que eles vão de acordo às vontades deles, vão falar. Algumas que não vão de acordo às vontades deles, vão esconder, não vão falar. Illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Illa ja'ala Allahu a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala fará para eles um problema entre eles. Allah fará um problema, ba'sahum bainahum. Allah fará um problema entre eles, um problema que acontecerá entre eles. Quer dizer, os muçulmanos vão se vendendo entre eles. Os muçulmanos vão se entregando ao inimigo entre eles. Os muçulmanos vão se odiando entre eles. Por quê? Porque os ahkams do Sharia, do Coran e do Sunnah não estão a funcionar para eles. E em substituição das leis de Allah e as leis do Sharia, leis de Allah, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leis de Allah do Sharia, em substituição virão as leis do Shaitan, que vão funcionando entre muçulmanos. O hadith está narrado no Ibn Majah, no Imam Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Hadith autenticado por Imam Al-Albani rahimahullah, que Sahih Targhib. Prezados irmãos, neste hadith chama-se Al-Hadith Al-Mu'jiza, Al-Mu'jiz,
um hadith milagroso. Hadith milagroso. Que tudo que se falou aqui estamos a ver com nossos olhos, está a acontecer. Ouvir e ver. Estamos a ouvir e estamos a ver. Estamos a ouvir e estamos a ver. 5 coisas que acontecerão quando as pessoas mostrarem as sujidades ao povo, ao mundo. 5 coisas. Primeira coisa, mostrar a sujidade ao mundo. Allah subhanahu wa ta'ala trará para eles a peste, o ta'un, a epidemia, e doenças que nunca aconteceram nos povos passados. Hoje temos isso aí. Hoje isso nós temos. Depois, no momento em que eles proibirem, eles roubarem nas medidas e roubarem nas balanças, serão castigados com a falta de água. Seca. Al-Jafaf. Terra seca. Plantas a morrerem, como hoje está a morrer arroz. Está a morrer arroz não está a sair. Está cheio de cascas. Arroz cheio de cascas. Por quê? Essa seca de arroz é governo? Não é governo. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando os chefes do mundo deixaram a sua liderança, Allah trouxe outro tipo de chefes para liderarem o mundo. Chefes do mundo são muçulmanos. Os chefes do mundo são muçulmanos. Quando os muçulmanos deixaram de liderar o mundo, como aconteceu há muito tempo, começaram a criar desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah trouxe outro tipo de pessoas para dirigirem os muçulmanos e ao mundo. Depois, por falta de água seca, e também é a falta de subsistência, comida não chega, o que você come não te basta, não assacia, coisas caras no mercado, por quê? Falta de água, não há comida. O celeiro dos camponeses no campo está acabando para a cidade, está terminando, a venda é cara e cada vez mais há mais fome, porque não há comida, não há chuva. E depois, qual é o outro castigo? Serão humilhados com os vossos chefes. Serão humilhados com os vossos chefes. Chefes esses, muçulmanos ou não muçulmanos, vão humilhar vocês. Esse é castigo. E quando chegar o momento de proibirem zakat, os que têm possibilidade, têm a força de pagar zakat, proibiram os seus bolsos de não pagar zakat, ou esse zakat sai da machamba, ou esse zakat sai dos mercados, através de venda de produto, venda de bolacha, venda de não sei de o quê, chegou a fase, o limite, o nível de ele pagar zakat, e não procura como é que se paga zakat. Só esconde o dinheiro dele, esconde o arroz dele, 50 sacos de arroz está a esconder, esconde não sei o que, só para não conseguir pagar zakat. Quando chegar esta fase, illa muni'ul qatrata minas sama, a não ser que serão proibidos do gotejar da água do céu. Agora repara lá, quando há seca, água não cai do céu. Água de Nema não é água para alimentar os quadrúpedes, não. Água para alimentar o homem é a água que faz germinar o legume, faz germinar a batata, faz germinar o muizama, faz germinar a mandioca, faz germinar a comida. Quando isso não acontecer, mesmo aqueles que têm dinheiro, mesmo aqueles que não têm dinheiro, todos saem prejudicados. Aquele que tem ainda vai acabando, e aquele que não tem fica ainda a sofrer, e todos vão sofrer.
Por quê? Porque não querem voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não fossem os animais quadrúpedes e as aves, insetos e répteis, se não fossem esses, lam yumtaru, então não se faria cair a chuva para eles. Então quando cai a chuva, chuva já caiu, mashallah. Chuva já caiu, mashallah. Ele para essa chuva. Se é chuva que vai beneficiar a você ou não. Não, não é para você, é para os animais. Como você está no mundo dos vivos, mas desobediente, vai sentir a frescura um pouco, pequeno tempo. Não para você fazer germinar o seu arroz, não o milho, não o quê? Não, é para os animais. É para os animais. Por isso, meus irmãos, e chega a vez dos hukamos, os alimos, não darem sentença como Allah quer, sentença como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou, para facilitarem o povo. Então, aí automaticamente vão escolher aquilo que eles querem para falar do bem, de acordo com a vontade deles. Illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum. Aí automaticamente, a não ser que aconteça entre eles malidades, ódios, entre muçulmanos. Por quê? Porque deixaram o livro de Allah subhanahu wa ta'ala como seu guia. Wallahu a'lam. Rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Prezados irmãos, hadith de Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir radhiallahu anhu, aliás, rahmatullahi alayhi, ou rahimahullah, esse é um tabi'in, diz: Anna Umar kharaja ila Sham. Umar foi uma vez para o Sham. Sham é uma das áreas da Arábia. فلما كان بالسرغة بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. Quando ele chegou numa área chamada Siragha, teve informação de que a epidemia já está no Sham. Está no Sham. فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف informou ao Umar bin Khattab. Umar bin Khattab naquele momento era amir geral de toda a Arábia, todo mundo árabe. O amir era ele. O Abdurrahman, tanto como Ubadah bin Jarrah, mas outros, ele colocou naquelas áreas como embaixadores dele, da Arábia. Então, Abdurrahman bin Auf disse, فأخبره Abdurrahman bin Auf explicou a Umar bin Khattab, disse: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال, o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم disse: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه. Quando vocês ouvirem, o profeta disse, quando vocês ouvirem que na terra X tem epidemia, não podem ir, não podem viajar para lá, mesmo que seja na sua terra, não pode ir, fica ali onde você está. وإذا وقع بأرض وأنتم بها. E se acontecer epidemia numa terra onde você está lá, onde você está, naquela terra, mesmo que não seja na sua terra, onde você foi nascido, foi para negócios ou para o quê? وأنتم بها. E vocês estão lá, naquela mesma terra, فلا تخرجوا فرارا منه. Não pode sair fugindo da epidemia. Por isso, se a epidemia está numa terra e você ainda não foi para lá, mas tem o objetivo de ir para lá, não pode ir.
Fique na terra onde você está. Não é na sua terra, na terra onde você se encontra. Até esperar que a epidemia passe naquela terra. Mesmo que seja na sua terra. Por exemplo, estás em Moçambique, a epidemia está no Malawi. E você é malauiano. Você não, ou mesmo o próprio Moçambique, a epidemia está em Lixinga. Você está na Zambésia. Você faz negócios em Lixinga. Não pode ir para Lixinga. Ou se você é de Lixinga, não vá para a sua terra. Espera a epidemia passar. Se você está dentro daquela terra, naquela província ou naquele país, e lá tem a epidemia, não pode fugir da epidemia. Fique naquela terra até que a epidemia passe. Prezados irmãos, hadith esse é hadith, está narrado, está conservado no autêntico livro Sahih al-Bukhari e traduzido com Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala alayhi. Para concluir, temos aqui alguns 5 pontos, 5 cláusulas para fazer compreender melhor a respeito de mostrar desobediência ao povo, ao mundo. Qual é o resultado? Al-awwal, primeiro, al-ibtila'u bi-ta'uni wal-amrad allati lam taqa fi aslafina. Exame por peste, epidemia, wal-amrad, e por doenças muito graves, allati lam taqa, que essas doenças, epidemias nunca aconteceram fi aslafina, nos nossos antepassados. Primeiro. 2. Al-ibtila'u bil-qahti wal-jafafi. O exame para aquele povo através de seca. Seca. Uma grande seca. Wal-jafafi e tudo bem secado, como que é? Bem enxugado. Tudo bem enxugado. E tudo bem enxugado. Wal-ghala'i, e tudo caro. Quando há seca, quando há enxugação de cereais, tudo enxugado, tudo fica caro. Não há nada barato. Você entra em qualquer loja e encontra tudo caro, porque tudo o que se vende sai da machamba. Machamba de algodão, que é Europa, machamba não sei de o que, tudo sai da machamba. Não tem nada que nós consumimos. Consumir não é só comer e pôr na barriga. Consumir chama-se uso. Não tem nós que nós usamos sem que saia da machamba. Não existe. Não existe. Não seja enganado. Não seja enganado. E tudo fica caro, porque há falta de chuva. وَالظُّلْمِ السَّلَاطِينِ, e a injustiça dos chefes, dos presidentes, governadores, ministros, injustiça do governo. إذا حصل نقص المكيال والميزان. Isso acontecerá quando as pessoas adquirirem a injustiça nas medidas e a injustiça nas balanças, roubarem pessoas. Isso vai acontecer. 3. انقطاع الأمطار. انقطاع الأمطار إذا تركت الزكاة. انقطاع الأمطار إذا تركت الزكاة. O corte, a redução de chuva. Redução ou corte de chuva, redução de chuva quando for deixado de pagar o zakat. Quantos muçulmanos temos no mundo que não pagam zakat? Os que pagam zakat são muito poucos. Muitíssimo poucos. Porque se formos a fazer a contagem estatística das pessoas, dos muçulmanos que têm, e dividir no meio os que têm, os que não têm. Aliás, os que pagam e os que não pagam. Os que pagam são poucos do que aqueles que não pagam. Por quê? Eles têm medo de empobrecerem, ficarem pobres. Quem deu a eles?
A dúvida de que foi minha força. Eu acordava 4 horas. Eu acordava 3 horas de madrugada. Ia para onde? Ia procurar fazer negócio. Então, quem punha rahma, baraka, naquele seu negócio? Era você dono ou era Allah? Ou é Allah? Não tem resposta. E quando isso acontecer, como diz Hadith, quando isso acontecer, então automaticamente virá a redução e o corte de chuva quando for deixar de pagar o zakat. 4. Taslitu al-aduwi alayna. Será lícito o inimigo para nós. Allah criará halal o inimigo para nós. Allah fará halal o inimigo nosso dominar a nós. Para Allah será halal, para Allah será halal. بأخذ بعض أموالنا. Levar alguns dos nossos bens. Vão levar alguns dos nossos bens. Inimigos nossos. وأراضنا. Vão levar nossas terras. Onde levar nossas terras? Por injustiça. Por injustiça. إذا حصل نقص عهد الله ورسوله. Isso acontecerá quando chegar a fase de nós não cumprirmos com o acordo com Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. 5. وقوع الحروب بين المسلمين. O acontecimento de guerras entre muçulmanos. O acontecimento de guerras entre muçulmanos. E tem motivos. Os muçulmanos não lutam sem motivo. E esses motivos são motivos que nós vemos como motivos pequeninos. Perante nós são motivos muito grandes. Em que alguém menospreza o Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Contribuir para o dini custa. Mas contribuir para o bid'ah, para o dalala, para a perdição, para o jogo, para o futebol, contribuir para algo do Sharia, para o Sunnah, para o dini de Allah, custa muito do que contribuir para aquilo que é o bid'ah. Contribuir para o dini de Allah, contribuir para construir a sua casa no Jannah, no Akhirah, isso custa muito. Mas todo dia está a contar, está a depositar, mas não consegue contribuir para o dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa mesquita falta o quê? Falta isso. Vou contribuir. Aquele irmão tem problema disso. Não precisa o irmão vir te pedir você. Procura o irmão, ajude. Vou ajudar. Está a contribuir no dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Está a entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não. Todos os dias passa a contar e deposita na conta daquilo que é do bid'ah, do dalala. Então, o acontecimento de guerras entre muçulmanos, aparecerá a licitação, aparecerá a permissibilidade de guerras entre eles e humilhações entre eles e muçulmanos. Do que se deve isso? إذا ترك ولاة الحكم بكتاب الله تعالى. Quando, aliás, إذا ترك ولاة الحكم بكتاب الله تعالى. Quando os chefes dos muçulmanos, os alimos dos muçulmanos, os mashayikhes dos muçulmanos, deixarem de dar sentença com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e o Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixarem, então aparecerão guerras entre muçulmanos. Prezados irmãos, este foi a nossa conversa de hoje. Tawa'udu bil-ibtila'i bi-khamsin. A promessa de exames bi-khamsin uqubati, com 5 castigos. إذا ظهر بعض المعاصي, quando se mostrar algumas desobediências na sociedade, então virão 5 exames como castigo para aquele povo, aquele povo. E tem que saber
que o chefe de todos os povos são os muçulmanos. E o castigo logo cai primeiro para os muçulmanos por estarem a não exercer do que Allah Jalla wa Ala lhes incumbiu a tarefa deles como chefes na sociedade ou chefes no mundo. Wallahu a'lam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.